Agente da Ciência, 5 anos de Covid-19, uma produção Audiolab UERJ. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Gabriel Silva, sou bolsista aqui do Audiolab, o laboratório de áudio da UERJ. E hoje aqui comigo na mesa estou com o Carlos. Tudo bem, prazer de estar aqui com o professor e com você, Gabriel. E não só o Carlos, hoje a gente tem a honra de receber Pedro Halal. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês. Bom, Pedro, ele é um dos epidemiologistas mais renomados no Brasil, né? Professor titular de Illinois e professor visitante na USP, se destacou em suas pesquisas na relação entre atividade física e saúde, além da sua atuação na epidemiologia. E durante a pandemia, coordenou o EpiCovid-19, o maior estudo sobre prevalência da Covid-19 aqui no Brasil, trazendo dados essenciais para o enfrentamento na crise sanitária. Foi também reitor na UFPEL, formado em Educação Física aí, mestrado e doutorado também, doutorado em Saúde Pública. E hoje a gente vai conversar sobre sua trajetória, os aprendizados da pandemia, no caso, e os desafios da ciência na saúde pública. Vou começar aqui com uma pergunta. A trajetória científica acadêmica do senhor é marcada por uma combinação de temas ligados à relação entre atividade física e saúde, com temas ligados também à epidemiologia. Quais foram os momentos mais marcantes dessa sua trajetória e por que a escolha desses temas, se eles estão relacionados? Olha, primeiro dizer que essa escolha por estudar atividade física foi uma escolha meio natural para mim, porque eu era um cara que vinha da educação física e depois fui fazer mestrado e doutorado em epidemiologia. Então eu queria estudar algum tema na saúde pública que tivesse conexão com a minha formação. E naquela época, isso aí foi no começo dos anos 2000, foi bem na época que estava bombando a ciência de que a atividade física fazia bem para a saúde, que hoje é uma coisa muito conhecida em 2025, mas 25 anos atrás não era tanto assim. As pessoas tinham alguma percepção de que fazer atividade física fazia bem, mas não era uma coisa que fazia tanto parte da vida das pessoas. Então, naquele momento, eu achei, conversando com os professores da época, mais experientes, que esse nicho da pesquisa em atividade física e saúde poderia ser um bom nicho de pesquisa para mim. Então, foi daí que surgiu a inspiração. Nessa carreira aí da atividade física, eu acho que talvez o ponto mais marcante foi o dia em que a gente publicou, em 2012, uma semana antes da abertura dos Jogos Olímpicos de Londres, a gente publicou uma série de artigos no Lancet, que é um periódico científico dos maiores do mundo. É como se fosse para um jogador de futebol jogar no Real Madrid. A gente conseguiu publicar uma série de artigos mostrando que a inatividade física era tão grave quanto o tabagismo para a saúde. E isso teve uma repercussão gigantesca no mundo todo. Todos os principais jornais, TVs do mundo fizeram uma cobertura. Naquela época, eu me lembro de falar com o New York Times, BBC, Jornal Nacional, Washington Post, todos esses grandes órgãos de mídia nos procuraram na época. Então, acho que aquele foi um dia marcante assim, da minha carreira nessa área de atividade física e saúde. Claro que tudo isso antes de chegar à Covid. Aí depois nós vamos falar um pouco sobre a Covid, que é outro capítulo dessa história. Com certeza. E falando em Covid, né, lembrar que esse é o primeiro episódio dessa série especial que a gente está fazendo, de 5 anos da pandemia. E voltando agora, começar com o assunto do Covid, considerando o marco dos 5 anos do início da pandemia do Covid-19, que avaliação o senhor faz em relação ao enfrentamento da emergência sanitária no Brasil? Será que a gente podia ter registrado menos casos de mortes, por exemplo? Olha, a frase que eu gosto de dizer é que não deveria ter sido assim. Não deveria. O número mais fácil das pessoas que estão nos ouvindo interpretarem é que o Brasil teve uma mortalidade por Covid 4 vezes maior do que a média mundial. Olha a comparação que eu estou fazendo. Eu estou comparando o Brasil não com os países que tiveram melhor resultado. Eu estou comparando o Brasil com a média. E mesmo em comparação à média, o Brasil teve 4 vezes mais mortes. Então, se a gente fizer uma regra de 3 grosseira, a gente diz que se o Brasil tivesse um enfrentamento no mesmo nível da média, 3 de cada 4 pessoas que morreram por Covid que ainda estariam vivas. Então, assim, e claro que o Brasil podia ter ido melhor que a média, estou comparando com a média. Então, assim, não precisava ter sido assim, o Brasil errou muito naquele momento, o Brasil confundiu muito política com saúde pública, o Brasil boicotou vacina, o Brasil
boicotou máscara, o Brasil boicotou medidas de restrição da circulação, fez errado, aplicou errado, ficou mais tempo fechado, mas fechado do jeito errado. O Brasil acreditou naquele conto da imunidade de rebanho, que é quase como acreditar em Papai Noel. As crianças que estão nos ouvindo, para elas vai ser uma decepção quando elas souberem, mas a verdade é o seguinte, aquela história de imunidade de rebanho numa doença parecida com a Covid era uma coisa completamente absurda de ser levantada como teoria. Mas o Brasil foi um país que acreditou naquilo, especialmente as lideranças políticas do país na época. Então não poderia ter sido do jeito que foi. O Brasil perdeu muito mais vidas do que deveria ter perdido. Se tivesse minimamente ouvido a ciência, seguido o que a maioria dos países seguiram, especialmente os países que responderam melhor, alguns países da Ásia, alguns países da Europa. O Brasil, infelizmente, foi um dos líderes mundiais de mortalidade por Covid. O Brasil, quase toda a pandemia, esteve no top 10 dos países com maior mortalidade. Não é mortalidade em número de pessoas, porque o Brasil é um dos maiores países do mundo, não é por isso. A mortalidade ajustada para o tamanho da população, o Brasil teve quase toda a pandemia entre os 10 melhores, que no caso é piores do mundo. Sim, sim. E lembrando também, se eu não me engano, segundo país, né, só perde para os Estados Unidos, que também tem uma forte campanha lá contra a vacinação. Na verdade, em número de mortes, tá? O Brasil sempre teve, assim, Brasil, Estados Unidos, Índia, mas os Estados Unidos tem uma população de 400 e poucos milhões de pessoas, o Brasil é 200, e a Índia é mais de 1 bilhão. Então, se tu pegar o número ajustado para o tamanho da população, o Brasil tem mais mortalidade que a Índia e tem mais mortalidade que os Estados Unidos também por Covid. Com os Estados Unidos, a gente até rivalizou. Teve momentos em que estava bem parelho, mas no limite, agora que a pandemia já acabou, ainda tem algumas mortes, mas são poucas, o Brasil acabou a pandemia com uma mortalidade um pouco maior do que a mortalidade dos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, um país que boicotou a vacinação mais do que no Brasil. Sim. Não o governo, mas as pessoas. Nos Estados Unidos tem um percentual grande da população que não se vacinou. Né? Professor, continuando nesse tema do número de mortes, essa sua afirmação de que no Brasil morreram 4 vezes mais pessoas do que na média mundial, repercutiu bastante, né? Inclusive o senhor citou essa questão quando o senhor recebeu o prêmio David P. Howard for Advocacy in Public Health. A gente gostaria de entender como é que se dá essa medição do número de mortes proporcionalmente à população, quais são os principais determinantes dessa questão do número de mortes. Olha, bem boa essa pergunta. Assim, lá, desde o começo da pandemia, a gente chegou à conclusão que não dava para ficar contando o número de casos, porque o número de casos era muito mal medido. Tinha lugares que tinha muita testagem, tinha lugares que tinha pouca testagem, então acabava que se tu comparava o número de casos, tu tinha informações ruins. Não é que tu não tivesse informações, mas elas eram muito ruins. Então, por exemplo, no Brasil, quando a gente fez o EpiCovid nacional, a gente estimava que tinha 3 vezes mais casos na população do que aparecia na estatística oficial. Então não dava para trabalhar com o número de casos. Número de mortes é um indicador melhor. É mais difícil ter subnotificação de morte, é mais difícil ter erro de classificação, dizer que a pessoa morreu de infarto quando a pessoa morreu de câncer, é mais bem conferido em todos os países. Então, nós, epidemiologistas, acabamos que usamos muito mais a mortalidade. E aí, claro, quando a gente fala mortalidade, a gente não fala o número absoluto, a gente fala mortalidade por 1 milhão, mortalidade por 100 mil, para padronizar, porque os países são de tamanhos diferentes. O lugar que a gente mais usava as informações durante a pandemia era aquele site que era Our World in Data. Então, Nosso Mundo em Dados. Aquele site, durante toda a pandemia, ele foi mantendo as informações. Quando eu dei depoimento na CPI, na época, o Brasil tinha 5 vezes mais mortes do que a média mundial. Depois, acabou com 4 vezes mais mortes que a média mundial, por isso que eu estou falando 4 aqui. Mas, basicamente, a gente buscava as informações naquele site, que era um site que era como se fosse, assim, uma coletânea. Ele pegava os dados dos países e jogava num lugar único que era de fácil acesso. E foi por aquele site que a gente foi acompanhando.
Existem outras maneiras de mensurar o impacto da Covid também. Tem outros indicadores. O Brasil foi mal nesses também. Tem um indicador que, por exemplo, que era número excessivo de mortes. Assumindo que tinha algumas mortes que estavam subestimadas, que não, a pessoa morreu de Covid, mas não sabia, alguns estudiosos usaram o número excesso de mortes ao que seria esperado se tivesse seguido a trajetória normal. Em qualquer um desses indicadores, a mortalidade no Brasil é bem pior do que a média mundial. Mas eu preferia, ao longo dessa pandemia, quase sempre usar os dados da mortalidade ajustada para o tamanho da população, que foi essa que mostrou esse maior número do Brasil. E essa história ela tem uma longa construção, né? Quando que isso aí aconteceu? Em dezembro de 2020, eu fiz essa análise e quando eu notei esse dado, eu escrevi uma carta para o Lancet, a mesma Lancet, aquele que eu falei lá atrás, a mesma revista, o Real Madrid das revistas científicas, eu escrevi uma carta contando isso, dizendo que a mortalidade no Brasil estava 5 vezes maior que a média mundial. E isso teve uma repercussão grande, foi um artigo que o título era SOS Brasil, Ciência sob ataque, porque eu explicava que essa mortalidade era justificada pelas atitudes anti-ciência que a gente observava. Depois, essa mesma informação ela foi usada durante todo o processo eleitoral do país. Eu me lembro no Rio Grande do Sul, segundo turno nos debates nacionais, né? Nos 2 debates do segundo turno nacionais, o candidato que foi eleito fez perguntas para o que era o presidente na época, usando este número. Dizia, tem estudo mostrando que a mortalidade no Brasil é maior. Então, de uma forma ou de outra, foi um resultado de pesquisa que acabou tendo uma influência grande, seja aí no mundo da mídia, no mundo político, e é uma coisa que a gente sempre quer, né? Que o nosso resultado de pesquisa ele chegue nas pessoas. Então, acho que esse talvez tenha sido, de todos os resultados de pesquisa que eu produzi na minha vida, esse foi o que mais teve influência. Eu tenho convicção de que foi um dos resultados importantes na decisão da eleição presidencial do Brasil. Eu acho que se o ex-presidente não tivesse lidado tão mal com a pandemia, ele tinha mais chances de ser reeleito. Eu acho que o mau manejo da pandemia prejudicou muito. Felizmente, na minha opinião, mas aí cada um que tem a sua opinião. Mas eu acho que o péssimo manejo da pandemia foi algo que diminuiu ainda mais as chances daquele presidente se reeleger. Professor, nós pudéssemos falar um pouco agora sobre o EpiCovid-19, o estudo de prevalência da infecção por Covid-19 no Brasil. Se o senhor pudesse falar de como surgiu o estudo, quais foram os principais desafios para o desenvolvimento e quais foram os principais resultados. O EpiCovid, primeiro, uma coisa interessante, assim, ele surgiu para ser um estudo no Rio Grande do Sul. A gente desenhou uma pesquisa para monitorar a evolução do vírus no Rio Grande do Sul. Nós, da Universidade Federal de Pelotas, e embora eu não esteja na UFPEL mais, eu ainda fui reitor da universidade, tenho um vínculo de 2 décadas com a UFPEL. Lá em Pelotas, a gente está acostumado a fazer esse tipo de pesquisa para avaliar a saúde da população. Então, a gente desenhou um estudo para fazer no Rio Grande do Sul. Só que aí o jornal local, a 0 Hora, fez uma divulgação de que ia começar essa pesquisa no Rio Grande do Sul e o Ministério da Saúde, na época, o ministro Mandetta, nos procurou. Olha, se vocês vão fazer essa pesquisa no Rio Grande do Sul, nós queremos que vocês façam no Brasil inteiro. Foi isso, foi aí que surgiu a pesquisa. E aí o próprio Mandetta anunciou a pesquisa naquelas coletivas de imprensa que ele dava à tardinha, antes mesmo da gente ter dito sim para ele. Foi até uma estratégia dele, nos botou numa ruim, né? Porque a gente não tinha mais como dizer que não, já tinha sido anunciado. Então foi isso. E aí o que a gente fez? A gente desenhou um protocolo de pesquisa no Brasil inteiro, que envolvia coleta de dados em 133 cidades. Então imaginem, quando se faz aquelas pesquisas eleitorais, essas coisas, a nossa pesquisa era em 133 cidades, espalhadas em todos os estados da federação. Tinha 2, 3 cidades no Acre, Amazonas, Roraima, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, todos os lugares do Brasil. E a gente testava para ver se as pessoas estavam com Covid ou já tinham anticorpos contra a Covid. Na época não tinha vacina. E aí a gente estimava qual era o percentual da população que já tinha tido contato com o vírus. Acabou que essa pesquisa ela se tornou uma das maiores pesquisas do mundo sobre Covid.
A nossa pesquisa, por exemplo, uma coisa que hoje é bem conhecida, mas na época não era, a nossa pesquisa mostrou que 6 de cada 10 pessoas que tinham Covid tinham aquele sintoma de parar de sentir o cheiro ou o gosto das coisas. Na época não sabia muito disso. Tinha alguns relatos na China, na Itália, de pacientes, 1 ou 2. A gente mostrou numa amostra de milhares de pessoas que isso acontecia. A gente mostrou também, por exemplo, que a pandemia no Brasil começou pela região norte, muito forte pelo norte, e depois foi baixando para o resto do país. A gente mostrou diferenças étnico-raciais. Então, assim, o EpiCovid foi uma pesquisa assim, histórica. E talvez uma coisa legal do EpiCovid de contar é que meses depois, até mais de um ano depois, um grupo de pesquisadores da China fez um estudo que a gente chama um estudo de revisão, que ele avaliou todos os estudos parecidos com o EpiCovid que teve no mundo, eram centenas de estudos, para avaliar a qualidade metodológica dessas pesquisas. E o EpiCovid foi um dos 7 ou 8, não me lembro, que tiraram nota máxima no score de qualidade. Então, o EpiCovid foi considerado pelos nossos pares científicos um dos melhores estudos do mundo que avaliou a disseminação da Covid. Teve momentos que o EpiCovid era o maior estudo epidemiológico do mundo sobre Covid. Tinha um estudo da Espanha que rivalizava no bom sentido com a gente, mas aí, claro, aí depois de um tempo surgiram estudos maiores. Mas teve um momento que o estudo liderado por um grupo de Pelotas, no Rio Grande do Sul, era o maior estudo do mundo sobre aquele tema por alguns meses. E aí depois, claro, que surgiram estudos maiores, com populações inteiras. Aí quando entra a Índia, a China, os números começam a ficar em outro patamar, assim. Mas o EpiCovid é motivo de muito orgulho para nós. E outro motivo de orgulho, só para complementar, foi o impacto que esse estudo teve na vida das pessoas. Nunca uma pesquisa científica no Brasil, pelo menos que eu me lembre, chegava tanto na casa das pessoas. Cada vez que a gente anunciava o resultado do EpiCovid, era Jornal Nacional, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, SBT, Record, Jovem Pan, eu não quero, CNN, eu não quero ficar citando alguns para não ser deixar de fora outros, mas todos os órgãos de mídia do Brasil noticiavam os resultados, comentavam, claro, cada um com o seu viés, mas o EpiCovid se tornou... Tanto que teve uma época que teve um estudo realizado por uma colega da área de comunicação, e quando ela me falou o resultado, eu não acreditei, que teve um período de 3 meses, 3 meses não é pouco, que a segunda universidade que mais apareceu no Brasil inteiro em rede social era a UFPEL, só atrás da USP. Imagina uma universidade do tamanho da UFPEL, universidade do interior do Rio Grande do Sul, se tornar por um período a segunda maior universidade, ou a mais comentada do Brasil. Eu acho que o EpiCovid ajudou nessas coisas, acho que por isso ele tem um papel histórico e, claro, ele tem um papel no nosso coração, né? Por ter sido um estudo tão importante para a minha carreira e para de todos os colegas que estiveram envolvidos. Falando um pouco mais sobre o EpiCovid, né? Eu ia perguntar se você acredita se houve alguma resistência política ou institucional, né? Sobre a divulgação dos resultados do projeto e como isso impactou na percepção pública da pandemia. Teve sim, foi amplamente noticiado, né? Teve eu diria um boicote do Ministério da Saúde já na gestão Pazuello ao estudo. O Ministério da Saúde tinha ficado de fazer o contato com a Secretaria de Saúde dos estados e dos municípios para anunciar que a pesquisa iria acontecer e não fez. Isso gerou uma série de problemas, mas que depois foram contornados. Mas depois, na época da divulgação dos resultados, teve aquela censura grosseira de um slide que mostrava que as populações indígenas tinham maior infecção por Covid, e não era por questão biológica, não era por questão genética, era por questões culturais, acesso ao serviço de saúde, etc. E na coletiva de imprensa que eu liderei no Palácio do Planalto para apresentar os resultados, o Ministério da Saúde proibiu a apresentação daquele slide. Claro que eu falei igual, mesmo sem o slide, eu relatei o resultado para a mídia que estava lá naquele dia, mas o slide não pôde ser apresentado. Então, assim, teve bastante resistência. Logo depois disso foi cortado o financiamento do EpiCovid, foi descontinuado, é o termo que a gente gosta de usar, porque não foi cortado, porque aquelas 3 fases tinham acabado, mas já tinha um pré-acordo para ter mais fases, então eles resolveram não renovar. O argumento que eles usaram é que o estudo tinha falhas metodológicas, e aí entra isso que eu falei para vocês, esse estudo que mostrou que o Covid era um dos melhores estudos do planeta sobre Covid naquela época.
Mas teve muita interferência política, e claro, e depois teve perseguição contra mim, aí eu fui depor na CPI, foi pior ainda. Então, assim, o fato de, quando tu me apresentaste, tu dizer que eu sou professor da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, certamente tem a ver com tudo que aconteceu durante aquele período, com as perseguições, processos judiciais e todas as coisas que, infelizmente, eu e outros colegas e outras colegas tivemos que enfrentar naquele período. Falando um pouco também, segunda-feira, como eu falei, a gente vai entrevistar a Lígia Bahia, que está sendo processada, né, pelo CFM, a Confederação Federal de Medicina, justamente por falar sobre ciência, apresentar dados científicos, lembrar que a CFM apoiava o uso de cloroquina, entre outras coisas, e ela foi contra, ela fez um comentário no YouTube e está sendo perseguida, está sendo processada. Diversas instituições estão a favor dela, né? Eu vi que a Fiocruz solidarizou com ela, né? E só lembrar mesmo que tu falou sobre a questão de ser caçado e ser perseguido. Na verdade, foi uma rotina para nós naquele período, né? Eu respondi a 4 processos. Então, 4 processos eu respondi basicamente porque eu manifestava a minha opinião científica sobre os fatos. Em todos eu saí vencedor, mas é aquela coisa, é a incomodação, é a pressão, é a tentativa de intimidação. Justamente, e a gente está fazendo esses episódios por conta de lembrar que a pandemia foi um acontecimento triste que aconteceu, mas teve responsáveis e a gente está tentando mostrar isso de formas... Deixa eu comentar uma coisa sobre isso. Eu acho que esse momento é um momento importante, assim, de ressaltar isso que vocês estão fazendo, tá? Porque agora, até com o primeiro Oscar da história do cinema nacional, foi por causa disso. Foi porque alguém resolveu que não era para varrer para debaixo do tapete o que aconteceu durante a ditadura. E eu acho que o que aconteceu durante a pandemia também não deve ser varrido para debaixo do tapete. Então, fica a saudação a vocês por terem produzido essa série, para que as pessoas não esqueçam o que aconteceu naquela época, e especialmente para responsabilizar quem tem responsabilidade, mas também para que não se repita, né? Foi muito ruim, teve muita gente que morreu que não precisava ter morrido, porque podia ter tomado a vacina antes disso, se o Brasil não tivesse, por exemplo, ignorado mais de 100 e-mails com oferta de vacina. Então, eu acho que varrer para debaixo do tapete não é a melhor maneira de se lidar com a história, seja com os acertos, seja com os erros. E eu fico feliz que vocês estão fazendo algo para não deixar que a pandemia seja varrida para debaixo do tapete. Muito obrigado. Continuando um pouco, né, sobre o EpiCovid, a importância dele, falar um pouco sobre o EpiCovid 2, né? Perguntar por que realizar um novo estudo 4 anos depois e quais as principais diferenças entre realizar esse tipo de estudo durante e após a pandemia. De novo, essa é uma baita pergunta, sim. Primeiro que foi um outro contexto, né? O EpiCovid 1, ele vinha para monitorar a evolução do vírus no Brasil. O EpiCovid 2, ele veio para avaliar o impacto que a pandemia teve. É como se fosse assim, se fosse um furacão, o EpiCovid 1 foi conduzido durante o período que o furacão estava devastando, e ele era um estudo para ver o que tinha acontecido, quantas casas tinham sido destruídas, etc. O EpiCovid 2 não, foi para ver, anos depois do furacão, quais impactos que o furacão teve na atividade econômica daquela região, na vida das pessoas. Então, depois de feita essa analogia, foi isso. O EpiCovid 2, claro que foi feito numa situação muito mais calma, não se tinha aquela pressa, não tinha tanta preocupação. O EpiCovid 1, os nossos entrevistadores, eles andavam pelas ruas, pareciam astronautas, porque eles tinham que estar todos parafernados para não correr o risco, né, de passar Covid para alguém ou de pegarem Covid. O EpiCovid 2 foi conduzido em situação normal. E o EpiCovid 2 ele veio para mostrar os impactos da pandemia. Quantas pessoas perderam emprego, quantas famílias perderam renda, insegurança alimentar, impacto sobre a educação das crianças, saúde mental, sintoma de Covid longa. Então, o EpiCovid 2 foi um estudo sobre o impacto, sobre o que a Covid causou para a população brasileira e para as famílias brasileiras. E eu ia perguntar se você acredita que o resultado desses novos estudos podem ajudar na formulação de políticas públicas para futuras pandemias. Não, eu acho que não só para futuras pandemias. Por exemplo, os resultados do EpiCovid 2 em termos de saúde mental, eles já justificam que o Ministério da Saúde tome iniciativas
para lidar com essa demanda crescente. Assim, os problemas de saúde mental aumentaram muito na população em função. Então, nem é pensando numa nova pandemia, é pensando nos resquícios da pandemia de Covid-19. A mesma coisa em relação aos tais dos sintomas de longa duração. O EpiCovid mostrou que tem muita gente que está com sintoma até hoje, alguns sintomas, então o serviço de saúde tem que ter uma política pública para resolver isso agora. Mas claro que todo o aprendizado que nós tivemos durante a pandemia, ele pode ser usado para o momento, espero que não seja logo, de que a gente enfrente outra emergência de saúde pública. Aí vai ser toda a tecnologia que foi colocada, que foi usada para desenvolver uma vacina em tempo recorde. Isso a gente aprendeu, a gente vai na próxima vez também desenvolver vacina rápido. Eu acho que a gente vai desenvolver teste muito rápido quando tiver a próxima. A gente já tem algum resquício de entender que usar máscara era importante, então a população se acostumou. Tu pega alguns países, eu tenho um amigo que foi visitar o Japão um pouco tempo atrás, e ele me disse, Pedrinho, de cada 10 pessoas no Japão, 3 estavam de máscara. Agora, especialmente no transporte público, ou a pessoa que está com algum sintoma gripal. Então, assim, tem algumas questões que ficaram, as pessoas se deram conta que se ela está gripada, por exemplo, vale a pena ela botar uma máscara para não passar para os outros, etc. Então, assim, a gente aprendeu muito. Agora, se nós vamos usar esse aprendizado quando chegar a próxima, vai depender de muitas coisas. Inclusive, vai depender de como é que vão se posicionar as figuras de liderança do país. A Covid-19 foi muito pior no Brasil porque as figuras de liderança do país naquela época resolveram adotar um discurso negacionista. Não tivesse isso acontecido, o Brasil teria muito menos mortes por Covid. E talvez conseguisse atingir o potencial que o Brasil tem pela rede de saúde, o Brasil podia ter sido um dos países com melhor resposta à Covid-19. E, infelizmente, foi um dos piores. Sim, tanto que Pfizer, se não me engano, entrou em contato com o Brasil justamente para a gente ter esse histórico de vacinar, né? Assim. O Brasil tinha capacidade de vacinar 2 milhões de pessoas por dia. O Brasil, no começo da vacinação, não tinha nem 100 mil doses por dia, porque não tinha comprado a quantidade de vacinas que tinha que ter comprado. Se o Brasil tivesse comprado na quantidade certa, antecipadamente, o Brasil tivesse começado vacinando 2 milhões de pessoas por dia, 1,5 milhão pelo menos, o Brasil teria evitado um monte de mortes que se concentraram ali naquele primeiro e até o meio do ano de 2021. Falando um pouco mais, né? Você já falou um pouco sobre como que ficou a saúde pública depois da pandemia. Eu ia perguntar um principal aprendizado e a principal lição que a gente pode tirar da pandemia, pode tirar desse período que sombrio, né? Passamos em casa. E eu queria saber qual a principal lição e o principal aprendizado. Olha, eu acho que a principal lição é de que não se pode confundir política com saúde pública de forma tão grosseira, assim, ou ideologia. É claro que saúde pública tem um componente político, todos os aspectos da nossa vida têm um componente político e tem que ter. Mas a escolha se alguém vai se vacinar ou não pode ser uma escolha dependendo de quem a pessoa vota. Essa irresponsabilidade dos líderes nacionais naquela época custou muito para o Brasil. Então eu espero que a gente aprenda, que a gente entenda que, olha, nós temos diferenças entre quem é mais à direita, quem é mais à esquerda, quem é mais ao centro, em termos de como é que tem que ser o processo econômico, se tem que ter mais privatização ou menos privatização, se o Estado tem que ser maior, o Estado tem que ser menor, se os alunos devem pagar mensalidade ou não devem pagar. Existem discussões que são válidas e são saudáveis numa sociedade. Às vezes o país vai estar mais à direita, o país vai estar mais à esquerda, o país vai estar mais no centro, e tudo isso é saudável numa democracia. O que não é saudável é tu boicotar a vacinação. Tu dizer para as pessoas, pode pegar a doença que nós temos esse remédio aqui, cloroquina, que vai salvar vocês. Então, assim, essas irresponsabilidades, para mim, são a grande lição da pandemia. É quase como dizer, não acreditem em charlatões. Não acreditem em gente que não tem o menor conhecimento, que está irresponsavelmente brincando com a tua vida. Não dá. É a pessoa que... É o mesmo nível de charlatanismo que a gente já vivenciou em outros... A gente vive no Brasil todos os dias
quando a gente recebe aquela ligação que tenta te dar um golpe, quando está na rua, está cuidando do celular. Foi o que aconteceu durante a pandemia. A única diferença é que durante a pandemia muita gente acreditou nos criminosos. Então, assim, é isso. A lição é: saúde pública não é brincadeira, saúde pública é um assunto sério que tem que ser tratado com seriedade. E, para mim, esse é o grande aprendizado da pandemia, porque ele se aplica a todas as situações que a gente viveu naquele momento, que são completamente estúpidas. E bom, para encerrar, de que forma governos, instituições e sociedade pode atuar no sentido de gerar maior conscientização sobre a valorização da ciência e dos sistemas de saúde? Olha, assim, uma coisa que eu dizia com muita ênfase durante a pandemia, eu estava dando entrevista quase todos os dias, não, todos os dias, várias vezes por dia, era de que as pessoas não podiam se lembrar da ciência só naquele momento. A ciência, ela precisa de investimento contínuo. Por quê? Porque só se descobriu a vacina porque estava se testando uma outra vacina com investimento em ciência. Então, assim, o investimento em ciência ele precisa continuar. Nós precisamos ter um país que olhe para a ciência, olhe para a educação com mais seriedade. A nossa educação, especialmente a educação no ensino fundamental, no ensino médio, está muito sucateada, muito sucateada. E isso é o embrião de qualquer trabalho que envolva ciência, que envolva conhecimento. Então, assim, o meu desejo é que a gente conseguisse valorizar mais as professoras e os professores, que a gente conseguisse valorizar mais a ciência, que a gente conseguisse entender que, seja eu mais do lado A, do lado B, do lado C, é só a ciência. É a ciência que fez com que se inventasse o avião e eu possa viajar de avião. É a ciência que fez com que se inventasse a luz, a eletricidade, as pessoas podem ter... Foi a ciência que fez tudo isso. Investir em ciência é investir no futuro do país. Não dá para investir em ciência ou valorizar a ciência só na época da pandemia, porque aí é aquela coisa, deixa degringolar para depois tentar arrumar. É muito melhor se a gente trabalhar continuamente para prevenir esses problemas. Queria agradecer ao senhor, muito obrigado por participar aqui do nosso programa, lembrando que esse é o primeiro episódio dessa série que a gente vai estar falando sobre os 5 anos da pandemia, justamente para lembrar que a pandemia tem responsáveis, a gente procura apontar o dedo mesmo por conta de que foi irresponsabilidade de alguns que afetaram a vida de muitos. Então, muito obrigado, Pedro. Muita honra de receber você aqui. Muito obrigado por tudo que você fez pelo país, seus estudos. Obrigado. Só lembrar para vocês, seguir a gente. Somos o Audiolab, o laboratório de áudio da UERJ. Parabéns mais uma vez pela iniciativa e obrigado pelo espaço. Muito obrigado. Obrigado, gente. Um abraço. Você acabou de ouvir o primeiro episódio da série Agente da Ciência, 5 anos da pandemia, com o cientista Pedro Alau. Produção e apresentação, Gabriel Silva. Coordenação acadêmica, Felipe Mostaro. Coordenação de jornalismo, Gisele Sobral. Edição final, Gabriel Silva.